Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma terça-feira, simulação de sistemas ambientais, antiga disciplina de modelagem ambiental, agora no currículo novo, estamos aí na 8ª aula. Bueno, pessoal, já estou aí com a minha tela compartilhada e gostaria de mostrar aqui um pouquinho para vocês aí o que nós temos pela frente até a nossa objetiva, ok? Nossa objetiva está prevista para estar acontecendo aí dentro de mais... Nós temos mais aulas semana que vem, que é dia 20, e depois a nossa prova vai ter mais uma semipresencial, que o professor já disponibilizou conteúdo, né, aqui. Lembrando, estamos hoje na nossa 8ª aula, o material já está postado, tá? Na aula 9, nós temos, então, a continuidade do conteúdo, aula 10, semipresencial, que vai ser referente ao dia 24, a atividade já está postada, só não está aberto ainda, tá? Mas até... De repente, isso aí, eu vou fazer isso aqui. Quem já tiver disponibilidade, já pode começar a fazer, né? Uma boa, né? Tá com disponibilidade, vai valer presença. Vamos mudar com bastante tempo de antecedência, já está aberto, quem quiser fazer. Ela é válida pelo dia 24, a postagem do TDE é válido como aula, né, como presença na aula, lembrando que você tem que ter 75% de frequência, tem que fazer a leitura do artigo e aplicar, né, o que está sendo pedido aqui dentro do arquivo do TDE. E hoje na 8ª aula, então tem mais uma aula semana que vem, depois vai ser a semipresencial. E o nosso objetivo, então, vai ser no dia 27. Uma avaliaçãozinha, questões. Ô, professor, ali no item 2 diz que a prova vai ser na semana que vem, dia 20. No item 2, vamos ver. Aqui. 20, olha aqui. Deixa eu bem, muito bom isso. Perfeito. Muito obrigado, colega. Obrigado por ter visto isso. É que eu arrumei lá e esqueci de arrumar aqui. Perfeito. Agora sim, tudo correto. Então, fechou. Bate. Aula 10, 24, aula 20. Ganhamos mais uma semana, então. Quem foi que falou? Eu. Essa, Dayana. Olha a alegria do Marcão. O Francisco botou isso no grupo hoje, falando que seria hoje. Será semana que vem. O Francisco, ele estava certo. Eu que coloquei, tirei foto ali ainda e coloquei no grupo. Ah, tá. O colega que estava achando que era hoje. Eita! O Marcão chegou a rir sozinho agora ali, ó. Só vi ele se rindo aqui. Mais uma semana ganhamos, Marcão. Não, esse debate já teve lá no grupo, lá, professor. E aí me assustaram já de manhã cedo já. Eita, tá louco, cara. Ficou bacana esse jeito da avaliação, porque não é grandes pontuações. O AP1 vale 15% da nota, né? 5% vem do relatório e 10% vem da objetiva, né? Daí o AP2, 10% vem da objetiva e 15% vem do relatório. Aí vai compor esses 40% da nota. Mas é pouquinho, mas é de valor, né? Se o cara perde pouquinho, depois, quando precisar, média 7, puxa, né? Porque, né, a gente sabe que como a prova não é presencial, é uma prova que é feita no sistema, tem algumas questões que ou é certo ou é errado, né? Claro, vai ter uma ou outra questão objetiva e vai ter outras que vão ser discursivas,
só que, de igual forma, a avaliação vai ser feita de forma remota, e a gente espera, né, que os alunos aí se saiam bem, mas é bom não deixar o arredondamento para o sistema, porque o sistema ele é bem ortodoxo. Se der 6,4, ele não arredonda para 7, o cara pega o exame final. Então, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Obrigado, Dayana, mais uma vez, e podem respirar aliviados, temos mais esta e a outra semana. Muito bem. Bom, agora sim, todo mundo já demos aí o parecer. E lembrando, né, pessoal, todo o plano de aula, todas as datas, estão tudo lá na nossa página, lá dentro do aula. Então, por favor, pessoal, usem e abusem, aquilo lá é nosso, é para vocês usarem. E obrigado, sempre o professor aí é tão humano quanto vocês, e a gente pode, com certeza, erro bastante, mas sempre conto aí com a parceria de vocês para que a gente possa estar, né, sempre aí causando o menor impacto possível aí com o nosso erro, tá bom? Bom, então, a aula de hoje, efetivamente, na 8ª aula, lembrando que a gente tem um total de 24 encontros. Então, chegamos aí a 1/3, mais ou menos, da nossa disciplina. Nós, então, hoje, efetivamente, vamos entrar no modelo mais aplicado à área ambiental. Então, hoje, vamos trabalhar alguns conceitos um pouco já mais sofisticados, ou seja, não iremos só estar avaliando o enchimento ou esvaziamento de um tanque, mas já vamos começar a enxergar tanques como reatores, e já vamos ter a inclusão de cargas nesse tanque, já vamos começar a observar o comportamento químico, o comportamento biológico e como que isso pode ser modelado. Então, nós vamos iniciar hoje essa caminhada. Semana que vem, nós já vamos entrar em modelos de dispersão de poluentes em água, e daí esse vai ser o conteúdo dessa primeira objetiva de AP1. Tá? Então, é isso. Vamos lá. Feedback da nossa atividade da aula passada. Parabéns, Bruna, Carla, Daiane, Francisco, Jomar, Marcos e William. Parabéns pela atitude de terem feito a atividade. O professor já deu o feedback para vocês aí, né? E, infelizmente, não conseguimos 100% da turma, e o professor está bem de conta, hein? 7 de 10 é 80%, hein? Tá louco, rapaz. Vamos lá, professor Jacói, 70%. Arredondamento do sistema. Pô, se for assim, tá bom, né? Professor, eu estava certa que era para entregar na terça, daí na segunda-feira que eu vi que era domingo para entregar. Puxa, não é porque... Aí eu fiz ontem, mas daí como já tinha passado a data, fiz, mas não sei se está certo daí. Depois eu vou, mas eu vou me aplicar para fazer. O que acontece? O professor, no mínimo, um dia antes, eu preciso receber o material para poder fechar a aula de vocês, né? A minha aula já está montada, mas eu preciso ter um tempo hábil, né, para que eu possa estar rodando e postando para vocês. Então, por isso que o professor fecha um pouquinho antes, tá? Mas vamos lá, vamos corrigir aí. Então, o que o professor pediu? Para vocês colocarem esse modelo que vocês fizerem em Excel no Enzo, né? Então, os gráficos obtidos no Excel foram esses, né, para fluxo de entrada, tanque 1, tanque 2 e tanque 3, e o gráfico obtido no Enzo teria que ser mais ou menos esse. Então, veja, o azul aqui, uma BEV reduzida. Claro que aqui tem uma questão de escala, né? A escala está
né? Aqui tu tá tendo um espaçamento maior, aqui utilizando os recursos do Enzo, ele é um pouco menor, diferente, mas está aqui, ó, o vermelho subindo, o azul descendo, né? E o preto mantendo constante. Mesma dinâmica, né? Fluxo de saída dos tanques. Então, o tanque 1 crescendo, o fluxo de saída, tanque 2 reduzindo, tanque 3 subindo. Então, tanque 1 subindo, tanque 2 reduzindo, tanque 3 subindo. Então, exatamente como foi dado ali. E, por último, né, a variação de altura. Então, tanque 1 tem um ganho de altura, tanque 2 tem uma redução, e o tanque 3 tem um ganho de altura. Então, tanque 1, ganho, tanque 2, redução, e tanque 3, aumento. Bom, vamos abrir aqui, né, o Enzo. Todos conseguiram rodar o programa, pessoal? Alguém conseguiu? Tá, o Bruno, foi o Bruno que falou, né, Bruno? Isso mesmo. Tá, o Bruno conseguiu, todo mundo, os demais conseguiram também? Sim. Ótimo. Tá, porque caso alguém não tenha conseguido, o professor pode dispor aí também o arquivo para vocês, né? Agora sim. Então, era esse aqui. Aqui, né? Então, só para a gente relembrar as informações que nós tínhamos na aula 7. É esse aqui. Então, aqui as informações que nós tínhamos que pegar, né? Então, vou botar aqui do ladinho, um do ladinho do outro, fica melhor de enxergar. Vocês conseguem enxergar aí, pessoal? Então, aqui, só para a gente validar. Sim. Ô, professor, Oi? não sei o que tem no meu Enzo, cara, que ele não abre nada dessas coisas que abre pra ti aí. Parece que tá tudo anulado essas... Ah, pode ser que tu não tenha baixado o restante, não é só... Tu tem um monte de arquivinho junto que vem com o Enzo, né? Ó, vem tudo isso aqui junto, ó. Não, eu baixei, inclusive eu consegui fazer gráfico, tudo, mas não, agora ele parou de funcionar. Não sei se eu vou ter que baixar de novo, de repente. Ah, pode ser que ele tenha travado. Não é incomum acontecer isso, viu? Não é incomum. Daí o que tem que fazer, vai ter que provavelmente fazer isso. Bom, de forma... Professor, Pois não. só tirar uma dúvida. Quando tu arruma os textos aqui o modelo matemático aqui, tu tem que sempre salvar? É obrigado? Ah, se não, ele não salva, né? Tu tem que, se eu fizer qualquer modificação aqui, ó, ele aparece o disquete ali, ó. Se eu não salvar, ele continua com o termo anterior. Ah, é porque eu arrumava o texto e mandava rodar e ele aí calculava só para um tanque, não abria os outros dois. Claro, porque tu não salvou. Tem que arrumar e salvar, sempre. Então, olha aqui, ó. Se a gente for avaliar aqui, ó, a dinâmica do sistema, né? Aqui, o π, valor numérico, ok? O diâmetro hidráulico. Vamos ver aqui, ó. Esse tanque 1, ó, o diâmetro hidráulico do tanque 1, ó, 5 metros. Do tanque 2, 4 metros. Do tanque 3, 5 metros. Então, ó, são 2 tanques de 5. Então, tá aqui, ó, diâmetro hidráulico, 5 metros.
E daí, lá embaixo, no flow sheet, tinha a especificação essa, que é o tanque 4, que tem 4 metros, que é o único que é diferente. Bom, outra coisa, vamos lá, vamos em cima, ó, trabalhando os parâmetros ainda. O diâmetro a área do tanque, né, a gravidade e o orifício. Então, olha aqui, ó. No caso, aqui, ó, não, deixa eu ver, eu acho que o diâmetro do orifício aqui está em metro quadrado. Está aqui, ó, o orifício bateu metro quadrado, ó, do tanque 1, o tanque 2, o orifício é 0,15, o tanque 3, o orifício é 0,1. Ó, está em metro quadrado já. Perfeito. Só o tanque 2 que tem um orifício diferente, que lá embaixo, no flow sheet também, está 0,15, fechou? Bom, a área, para calcular a área, nós precisávamos do diâmetro hidráulico, só isso, né? Daí, olha aqui, para calcular a área, ó, é o π vezes o diâmetro hidráulico elevado ao quadrado dividido por 4, que é exatamente a fórmula que está aqui, ó. Então, para calcular a área do tanque, sempre ele vai usar essa fórmula. Vai pegar o diâmetro hidráulico, que a gente deu aqui, ó. O modelo de tanque é 5 metros, exceto no flow sheet que a gente setou diferente para o tanque 4, mas a fórmula que ele vai utilizar para calcular a área vai ser aquela mesma. Tá? O que mais de diferente tem? A gravidade, 9,80665, bate tudo certinho, a mesma. Por que eu estou conferindo isso? Para mostrar para vocês que a forma como o Excel foi construído tem os mesmos elementos que tem aqui dentro do Enso. A única diferença é que aqui a corrida vai ser linha a linha, né? Então, a gente vai carregando um histórico de uma linha para outra. Então, tu vai tendo um aumento, né? Tu aumenta o tempo, esse tempo vai refletir fluxo de saída acumulado, né? Vai refletir na altura e o fluxo de entrada, que vai ser um tanque consequência do outro, mas que no Enso isso vai ficar tudo, digamos assim, carregado também, mas muito expresso através somente da linguagem matemática, né? Então, a definição dos parâmetros para o tanque, né? O que é parâmetro no tanque? Esses parâmetros, então, eles são setados. O que é o setar? Setar é definir valores para os parâmetros. O que vai ser variável, né? Ou seja, o que vai oscilar ao longo do processo. Então, o sistema vai responder, a força motriz vai responder, né, às oscilações, de que forma? Então, essas são as variáveis. E para cada variável, a gente tem, então, a equação que vai estabelecer como isso vai acontecer. Por fim, o flow sheet vai dizer como que o sistema vai se comportar. Então, ele vai definir quem é que alimenta. Então, o feed é 1, né, e o feed é feito aonde? O feed é feito na entrada do tanque 1. Então, se a gente pegar aqui, ó, qual é o feed da entrada do tanque 1? Está aqui, ó, que é a alimentação, o fluxo de entrada. É 1, é constante. Então, está aqui, constante. Outra informação, né? Qual é as condições iniciais da altura do líquido dentro do tanque? Então, no tanque 1 é 1, tanque 2, 2, tanque 3 é 1. Então, automaticamente, a altura inicial, ó, tanque 1, 1, tanque 2, 2, tanque 3, 1. Fechou. Então, com base nessas informações, e aqui a gente vai fazer uma corrida até 100 segundos. Então, no Excel, aqui a gente também foi até 100 segundos. Então, tá, ó.
vamos fazer uma variação de 0, de 1 em 1 segundo, que foi igual ao Excel, também está de 1 em 1. Só que aqui nós vamos trabalhar, então, com a derivada, né? A derivada do volume em função da derivada do tempo. Então, nós vamos ter um diferencial aqui, né, que vai ser o que vai nos dar o balanço de massa, né? Então, diferencial, a diferença do volume do sistema em função do tempo, que vai ser o acumulado no tanque, que nada mais é a consequência do que entra menos o que sai. Então, o que entra menos o que sai é o acumulado dentro do tanque. Então, com base nisso, está feito. Definiu o modelo dos tanques. Definiu como vai ocorrer a corrida, é só, né, clicar aqui e clica aqui e manda correr. Feito? Então, veja, 100 segundos levou 0,45 segundos. Então, em results, nós temos aqui, né, a informação, que era a força motriz para que o sistema, então, gerasse respostas. Ele teve uma vazão, um dado constante na alimentação, e daí teve o que é parâmetro constante dentro do tanque 1 e o que são as variáveis, ou seja, que vão ser as respostas do sistema frente à aplicação, então, da força motriz. Mesma coisa tanque 2, mesma coisa tanque 3. Então, vocês agora, a partir daqui, tinham que produzir um FIN e FIN, ou seja, reproduzir o gráfico da entrada, tanque 1, 2 e 3, tinham que reproduzir saída, tanque 1, saída tanque 2, saída tanque 3, e, por último, reproduzir a altura, tanque 1, tanque 2 e tanque 3. Basicamente é isso que foi exatamente o que nós aqui reproduzimos aqui, né? Por que aqui ficou mais fechada a cor, pessoal? Porque o intervalo de tempo aqui eu estou fazendo de 1 em 1 segundo. Mas, por exemplo, ó, se aqui eu modificar para 0,1, eu salvo e boto a rodar. Ele também vai obter os mesmos resultados, só que, olha aqui, ó, para vocês entenderem porque ficou a intensidade, porque tu tem um número maior de dados, né? Isso que eu ia perguntar a você agora. Oi? Eu ia perguntar isso. O meu ficou assim também. Porque o intervalo... Eu vou ter 0, vou ter um ciclo 0. Tu deixou o intervalo aqui, ó, aqui é de... Ó, mas é o mesmo gráfico, tá? A diferença é que aqui tu tá fazendo 1/10 de segundo, é 0,1 segundo, de 0,1 em 0,1 segundos, e aqui tu tá fazendo de 1 em 1 segundo. Essa é a diferença. Ou seja, o intervalo com que tu tá pegando os dados aqui é menor do que aqui, mas a resultante é a mesma, tá? Então, foi só isso que deu essa diferença. Pois não. Pergunta. Olha só, quando eu altero o código, ele não atualiza o gráfico, né? Eu tenho que gerar ele de novo. Isso, sim, daí tem que fazer exatamente como eu falei aqui, ó. Tu faz qualquer, ó, fez uma mudança aqui, ele já está te mostrando, ó, tem que salvar. Porque se tu não salvar, sim, ele vai ficar com a informação anterior. É que poderia dar só um refresh daí nos gráficos, tá ligado? Só para atualizar, para não ter que gerar eles de novo. Tu diz de dar, mas eu acho que ele não tem essa opção, tem? Eu acredito que não, eu não achei, pelo menos. Porque eu acho que não. Rasgada antes, fazendo, né? Daí eu tentei
atualizar, né? E tive que gerar tudo de novo. Mas então tá, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido fazer, tá? Então aqui, ó, esse então é o arquivo MSO que vocês deveriam gerar, para primeiro gerar do arquivo, vocês pudessem então reproduzir os 3 gráficos que tinham que mandar, né, por e-mail não, que tinham que postar lá como atividade, como TDE, ok? Muito bem. Então, vamos, ó, tudo que a gente já fez aí. Bom, agora sim, né, eu acho que a gente teve já uma boa noção de que tanto o Enzo quanto o Excel, eles são ferramentas úteis e que podem ser tranquilamente utilizadas aí, né, no nosso processo de modelagem. Eu acho que a gente tem aí uma grande vantagem de nós estarmos trabalhando com essas ferramentas. Por quê? Porque a gente está nos baseando em equações, né, que é a matemática, puramente, onde se estabelecem leis, essas leis seguem regras, e com base nessas regras, a gente estabelece elas num programa, e aquele programa, através de uma linguagem matemática, reproduz resultados por meio de análises gráficas, tá? Que, obviamente, podem gerar informações pontuais, mas que, né, nos ajudam principalmente a compreender qualquer fenômeno que eu tenha que avaliar, ou qualquer sistema, né, dentro da respectiva área de cada um dos alunos. Então, fazendo uma breve introdução, né, na modelagem de sistemas ambientais, né, nós temos aqui como exemplo de aplicação cinética das reações bioquímicas em sistemas de tratamento de efluentes. Então, isso é algo extremamente útil e que pode ser feito, né, através dessas ferramentas que a gente vem trabalhando. E vai, de fato, ser feito. Então, a gente vai estar apresentando o aumento da cinética da reação em sistemas biológicos de tratamento. Qual é o efeito da temperatura sobre sistemas biológicos de tratamento? Veja, bem focado dentro da área do engenheiro ambiental, olhando para o tratamento de águas, olhando para o efluente. É a matemática que está envolvida ali. Existe alguma lei que rege? Existe algum modelo, algum equacionamento que possa ser feito? Então, vamos trabalhar isso. Balanço de massa em reatores de tratamento. Né? Todo o tratamento, por exemplo, é feito dentro de um reator. Veja, aqui eu estou mostrando aplicações onde vocês, como engenheiros, vão estar projetando uma estação de tratamento, ou vão ter que estar promovendo a busca da performance de um sistema biológico, de um sistema químico, que ele precisa te entregar, né, uma remoção de matéria orgânica, ele precisa te entregar um produto enquadrado dentro de parâmetros. Então, através dessa modelagem, nós podemos, então, obviamente, dentro das limitações que vão ser colocadas por nós mesmos, em termos da definição do que é parâmetro, né, do que vai ser a variável, quais são as considerações que tu vai ter que fazer, mas que são possíveis para a gente poder estar trabalhando dentro dessas ferramentas. Modelagem hidrológica com base em geoprocessamento, né? Então, tu fazer uma avaliação, né, de como pode ser, né, a movimentação de águas, né, por meio do monitoramento, que envolve o uso de imagens de satélite, e como que isso pode ser feito. É óbvio que aqui nós vamos trabalhar mais com papers, vamos trabalhar com artigos,
que envolvem esse tipo de atividade, porque o software ele já requer um pouquinho mais de recursos de máquina, né? E também é um conhecimento mais específico, né, que o profissional precisa ter para poder estar trabalhando. Mas eu acho que vocês, geoprocessamento, vocês têm alguma disciplina que trabalha isso? Sim. Sim. Tem. Então, vocês têm bastante noção, né, de como pode ser trabalhado, né? Mas vocês chegam a trabalhar modelos ou não? A gente, não sei os outros, mas eu utilizei um software. O CIS Bahia? Não lembro, mas eu acredito que não é esse. Tá. Não vou lembrar porque eu fiz bem no início da faculdade. Não lembro agora. Tá. Se tu buscar informação, compartilha conosco aí, que é muito útil, tá, Bruno? Claro, pode deixar. Vou ver se eu acho alguma coisa aqui. Eu fiz EAD, daí não utilizava nada. Só não tinha? Só leitura. Ainda rodei ainda. Então foi puxado. Ó, não, foi relaxamento mesmo. Comportamento de adutoras no escoamento de efluentes, né? Então, outra coisa que a modelagem nos ajuda. Como que as adutoras, né, vão conduzir o fluxo de águas, né? Então, vocês como sanitaristas têm que também trabalhar em cima de modelos de reservatório de detenção de águas pluviais, né? Então, como é que eu posso prever, né, o tipo de reservatório para que eu possa ter contenção das águas pluviais e que essas impeçam inundações em áreas urbanas, ou como aconteceu lá em Mariana, né, aquele desastre. Então, de alguma forma, aquilo poderia ter sido evitado por meio do uso de modelos. Então, vamos observar, trabalhando, no mínimo, com artigos que falem sobre isso. E daí aqui sim, voltamos aí para a nossa modelagem, né, trabalhando com modelo de qualidade de água de rios, né, principalmente trabalhando em Streeter Phelps, modelo de qualidade de ar, principalmente aqui trabalhando com Excel. Tivemos aí um colega que fez um TCC que está sendo aí bastante agraciado na participação em mais de um congresso, com a publicação do trabalho. Então, um trabalho que foi feito com uma refinaria lá de Angola ou Luanda. Eu sei que foi lá da África. Eu conheci esse menino que fez. É da Angola. É da Angola, né? Angola. Então, o Manuel, conseguiu... Isso. A gente conseguiu, então, fazer esse modelo em Excel, ele conseguiu trabalhar, né, em Excel, e como eu disse, o software pago, ele vai te entregar de uma maneira muito mais fácil. Mas tu não vai ter o trabalho de ter que equacionar, de ter que construir, né, a memória de cálculo e, a partir disso, gerar o estudo, gerar os resultados. Então, o software, às vezes, ele simplifica, porém, ele, muitas vezes, ele faz com que a tua base de conhecimento fique, talvez, um pouco mais limitada. E o Emanuel, então, por exemplo, disponibilizou a planilha para que a gente possa estar utilizando aí também nas nossas aulas. Por último, modelo de qualidade de solo, né, principalmente dentro da dispersão, né, de poluentes em solo. Então, como isso se dá. Né, como é que se dá a fluidodinâmica em sistemas porosos. Então, tudo isso vai ser trabalhado, né, se não for trabalhado através de equação, através de cálculo, vai ser por meio de paper, vai ser por meio de artigo que a gente vai estar desenvolvendo. Bom, todos os modelos, tá, matemáticos, eles vão estar baseados em 3 leis fundamentais, 3 leis da conservação, que é massa, energia e momento. Tá? Então, com relação à massa, a gente já
trabalhou bastante, principalmente aí com os nossos tanques. E o volume, né, que se acumula nada mais é o que entra menos o que sai, né? Então, é isso que nos mostra a equação da continuidade. E daí nós tínhamos uma grande, né, a primeira vez que se falou, então, de balanço de massa foi no meio de Lavoisier, onde ele, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, então, mostrando de que não tem como tu criar, nem como tu perder, ou seja, se tu tem algo acumulado aqui, isso é resultado de um balanço, né? E esse balanço leva em consideração o que entra menos o que sai. E a energia, sim, a energia, né, levando em consideração que nós temos energia potencial, né, nós vamos ter energia, essa energia potencial pode ser transformada, então, em uma energia cinética, né, e essa energia, ela não só ela pode estar sendo convertida em movimento, mas ela também pode estar sendo dissipada na forma de calor, né? E essa energia, a taxa, a substância em si, ela vai apresentar, então, essa característica, né, de conter consigo, por exemplo, uma energia em potencial, e essa energia potencial é muito falada, né, principalmente dentro da termodinâmica, quando nós nos referimos, né, ao potencial químico de uma certa substância, né? Então, a análise energética, ela pode se levar em consideração vários pontos de vista. Um deles pode ser variação de calor num sistema, isso pode ser obtido por meio de um balanço energético. Então, por exemplo, uma reação onde ocorre uma queima. Bom, para que ocorra a queima, vamos pensar, vamos queimar um gás. Então, aquele gás, em si, ele tinha um potencial químico armazenado. A partir do momento que a gente, então, desencadeia um processo de queima, aquele potencial químico, ele vai ser convertido em energia térmica. Essa energia térmica, então, pode ser captada, por exemplo, por um instrumento que vai absorver esse calor e vai ocorrer o quê? Uma dilatação de um líquido, ou seja, vai ter uma conversão em movimento, e essa dilatação do líquido pode nos indicar, por exemplo, por quê? Porque ele é um líquido que tem propriedades físicas definidas que, ao absorver tanto de energia, ele dilata proporcionalmente esse líquido, e isso pode nos ajudar a indicar, por exemplo, a criar um instrumento que nos indique temperatura, né, que vai nos dar o quê? Uma visibilidade do quanto aquele instrumento está absorvendo calor ou perdendo calor, por meio da dilatação de uma substância. E isso, né, é muito focado de olho no sistema. A gente precisa ter um volume de controle a ser avaliado. Então, quando olho para aquele sistema, eu estou enxergando o que eu estou vendo, se aquele sistema está absorvendo calor, está liberando calor, se aquele sistema está sofrendo um processo de transformação química, se aquele sistema está gerando movimento, se aquele sistema, de alguma forma, ele está, né, interagindo, né, com a vizinhança. E, com base nisso, dentro da equação da energia, nós vamos ter, da mesma forma do que o balanço de massa, na natureza, a energia ela não pode ser perdida, ou seja, só vai ter transformação, né? Tu pode, é que nem eu falei, tu tem esse mouse aqui, ele está com uma energia potencial acumulada. Vou pegar essa borracha que é melhor. Se eu largo, eu transformo, então, essa energia potencial em energia cinética, ou seja, a massa, em função da gravidade, em função da diferença de altura, vai me dar exatamente qual foi a energia aplicada para que, ou
vai me dar diretamente o valor da energia cinética, que vai ser equivalente à energia potencial desse mesmo material parado aqui em cima. Né? Então, aqui, eu estou observando, então, o movimento, né? Ou, se essa substância, então, ela queima, ou, de alguma forma, ela ganha ou perde calor, isso também pode ser avaliado, né, como forma de energia. Então, é sobre esse aspecto energético que nós, por exemplo, né, podemos avaliar a interferência da temperatura, né, da água, de um rio, por exemplo, né? Ele está com uma temperatura X, temperatura ambiente. Qual é a interferência de eu estar largando um efluente com uma temperatura de 45 graus? O que ele pode estar gerando no sistema? Né? Então, isso pode afetar o ecossistema de que maneira? Então, de que forma, né, o sistema vai agir para que, né, ele volte à condição natural. Lembrando que o ecossistema em si, ele é um organismo, é um processo vivo, onde uma reação, né, gera outra, ou seja, uma está encadeada na outra. Então, nada acontece sem que aquilo gere um reflexo sobre uma cadeia, né, de seres vivos, uma cadeia, né, biológica, uma cadeia química. Então, sob o ponto de vista termodinâmico, sob o ponto de vista de energia, o que um aumento de 5 graus num efluente pode provocar no teu meio, né? Tu vai ter, por exemplo, diferença na distribuição desse efluente, na dispersão do efluente num efluente, num afluente, por exemplo. Porque, por exemplo, uma água fria, ela tende a descer, uma água quente tende a subir. E a partir do momento que eu coloco uma substância de temperatura diferente da do meio, essas trocas podem envolver desde ataque às substâncias vivas, ao desencadeamento de um crescimento, né, um eutrofismo, um crescimento de algas acerbado e coisas desse tipo. Né? Então, sob o ponto de vista de energia, também é importante a gente avaliar. E, por último, né, que é a conservação da quantidade de movimento. Né? Então, assim, por exemplo, se eu tenho um fluxo de uma chaminé, né, ascendente, aquele fluxo ele tende a permanecer ascendente. Porém, né, se eu tiver outras forças contrárias ou em direções opostas a esse fluxo, vão resultar, né, numa quantidade de movimento que vai ser proporcional às forças que agem sobre esse sistema. Né? Então, por exemplo, se eu quiser dispersar um poluente na atmosfera, quanto maior o fluxo de ar na minha corrente de efluente gasoso, melhor vai ser a dispersão. Né? Se eu tiver um vento a favor da cidade, eu vou poder estar levando esse poluente, se for numa velocidade não turbulenta, eu posso levar esse poluente diretamente para cima da cidade sem que ocorra a dispersão. Então, existem, né, obviamente, equações matemáticas que vão nos ajudar a entender isso. Né? Mas a quantidade de movimento que entra, né, no sistema em estudo, menos a taxa de quantidade de movimento que sai, mas a soma das forças que atuam sobre, né, o sistema vai ser igual à taxa de variação da quantidade de movimento. Né? Que não é nada diferente do que nós vimos aqui, Ou seja,
por isso que nós chamamos leis de conservação. Então, sempre com relação à massa, energia e momento. Lembra que nem sempre nós vamos estar levando em consideração essas 3 leis no nosso estudo, né? Nós podemos adotar certas, digamos assim, é que nem lá quando a gente estava falando do escoamento de tanque, a gente estabeleceu certas condições, ou seja, a temperatura do ambiente não modifica. Outra coisa que nós estabelecemos, né, que não haveria nenhuma força contrária ou resistiva com relação à saída do fluxo do orifício. Lembra quando eu pedi para vocês fazerem a prática? Pessoal, façam um orifício, não coloquem um canudinho, não coloquem uma válvula. Por quê? Porque tudo isso vai afetar o movimento, vai afetar o momento, né, daquela substância em análise. Então, essas considerações vão ser extremamente úteis para nós direcionarmos exatamente ao que nós estamos querendo observar. Muito bem. Então, de uma certa forma, eu acho que a gente acabou passando aí uma percepção, então, sobre o que nós iremos ver efetivamente de sistemas ambientais e também que existem 3 leis básicas que vão regir tudo que nós vamos ver. O que eu estou observando? A energia? Eu estou observando o movimento? Ou seja, de que forma o sistema vai responder em termos de movimento e massa, balanço de massa. E que não tem como estar surgindo um produto que não... apareceu um produto no final que não foi colocado, não tem como, né? Tipo, eu estou querendo fazer uma análise de cromo da água, né? Num ponto a jusante o cromo é 10 e num ponto a montante o cromo é 0. Opa, como assim? O que aconteceu? Onde é que está esse cromo? Qual foi a ação efetiva realizada? Esse cromo ele foi acumulado? De que maneira ele foi acumulado? Tu teve a inserção de um produto, esse produto promoveu, então, a precipitação dele, então ele acabou tendo uma alteração, né, na sua rota, no seu fluxo, ou seja, tu aplicando um produto, deu uma reação química, essa reação química, então, fez com que o cromo ficasse acumulado num determinado ponto, mas que, ao mesmo tempo, esse cromo, sobre a ação química de uma outra substância, promovesse um aumento dessa partícula e que fizesse com que a trajetória, né, desse cromo mudasse. Então, ele deixa de fazer parte do leito, do fluxo, e ele acaba se depositando, né, de uma forma descendente no leito desse tanque de tratamento. Houve ganho de energia, perda de energia, foi uma reação endotérmica, exotérmica, de que forma ocorreu uma reação de oxirredução, como que esse cromo... Então, essa avaliação ela é muito válida para que a gente possa compreender, prever qual tem que ser o tipo de equipamento, né? Se tu tens que fazer alguma preparação diferenciada, né? Se tu tens que fazer tem que acoplar alguma utilidade que forneça vapor ou que retire calor, tudo isso, então, vai fazer parte, então, de um modelo, né, que vai te entregar, então, uma resposta. Então, aqui, vamos apresentar um modelo para processo biológico, né, tratamento de efluentes com enzimas ou lodo ativado. Então, por exemplo, duas são as aproximações utilizadas para determinar a taxa de remoção de substratos em processos biológicos, sendo ambas correlacionadas com a aplicação de fermentação industrial. Então, isso quer dizer o quê? Como
quando a fermentação industrial é uma atividade amplamente difundida, que se já tem um bom histórico da atuação de enzimas na produção de cervejas, né, no processo de tratamento de polpa de papel e a alimentação. Então, com base nessa avaliação dos processos fermentativos industriais, tu faz o quê? Uma consideração de que sistemas biológicos terão comportamentos equivalentes. Então, mediante isso, as aplicações permitem um estudo em bancada e projeção em planta da performance de um dado efluente e a aplicação de lodo ativado ou enzimas, né, onde objetiva-se a determinação do tempo de retenção. Isso é, qual é o espaço que eu preciso ter para remover uma determinada carga durante um determinado tempo. Então, com base nisso, eu vou, então, utilizar modelos cinéticos que se baseiam em fermentação industrial. Então, as equações entram de Michaelis-Menten e Mogel. Tá? Ambas são similares, exceto pela relação do crescimento da concentração do substrato. Né? Então, porém, para o nosso estudo semestral, nós vamos adotar a equação de Michaelis-Menten. Então, essa equação de Michaelis, ele considera o quê? Considera a modificação, né, da cinética química. Né? Então, é dessa forma que que nós iremos, então, prever como que vai ocorrer, então, esse processo de conversão. Então, essa equação, ela deriva da relação com a utilização do substrato. Então, a equação ela apresenta a relação entre a taxa de fermentação, produto formado e concentração do substrato. Tá? Então, como é que vai se dar isso? Ela se baseia nada mais do que no balanço de massa. Então, aqui, o que eu tenho? A especificação da taxa de utilização do substrato versus o tempo. Então, eu vou ter a taxa de utilização do substrato versus o tempo. Então, aqui vai ser a concentração da minha matéria em análise com relação à quantidade de substrato em função do tempo. O que é o substrato? Vai ser a minha enzima. Então, a taxa de utilização do substrato vai me dizer o quê? Quanto de substrato eu preciso com relação ao tempo para estar consumindo, então, essa matéria orgânica. Então, a máxima taxa de utilização do substrato vai ser dado por Ks. O Km nada mais é a concentração do substrato quando a taxa de utilização é a metade da taxa máxima. E S, então, é a concentração do substrato no meio. Bom, entendendo o que é, então, um substrato. Então, parte a ser digerida pelo processo, então, biológico. Então, alta carga e composições simples de substrato apresentam-se como uma reação de ordem zero, ou seja, não há variação da concentração, a variação da concentração do substrato não afeta a velocidade da reação. No entanto, se nós tivermos uma carga baixa de substrato, essa já vai se comportar... Opa, alguém me chamou? Fala, Bruno. Ô, senhor, olha só para ver se eu entendi. No caso ali, o substrato, ele vai servir como alimento, digamos assim, para os micro-organismos fazerem a decomposição do efluente. Seria isso? Só para ver se eu estou na mesma linha de raciocínio. E daí, quanto mais substrato, no caso, mais alimento, digamos assim, vai aumentar a velocidade de reação. Aí que está. Não foi isso que está sendo expresso aqui. Por quê? Já vou explicar.
Então, olha aqui, ó. Então, a alta carga e composição simples do substrato apresenta-se como uma reação de ordem zero, ou seja, que a variação dessa carga não afeta na velocidade. Então, quer dizer, bom, então, quanto mais carga, mais rápida vai ser a velocidade de decomposição, ou quanto mais baixa for a carga, daí aqui sim, quando eu tiver um substrato com uma carga mais baixa, né, eu vou ter sim uma reação de primeira ordem. Isso quer dizer o quê? Que se eu dobro a concentração, né, do substrato, é um substrato que tem uma carga mais baixa, né, eu vou te dar um exemplo, num processo de fermentação. Vamos observar assim. Vamos olhar para um processo bem simples. Água, açúcar e fermento. Então, a água é o meio. O açúcar, no caso, é o meu substrato, que com o fermento vai virar álcool, certo? Que é o meu produto. Então, o que acontece? Se esse meu substrato aqui é um sistema simples, né? Se esse meu açúcar ele está em concentração baixa, eu vou ter um número de açúcares com relação às enzimas baixo. Então, efetivo encontro entre enzima e açúcar é mais reduzido. Então, a velocidade de conversão de açúcar em álcool é baixa. Agora, quando eu tenho uma concentração de açúcar maior no meio, a probabilidade do açúcar encontrar a enzima é maior, ou seja, eu vou ter efetivamente uma velocidade de conversão maior, ou seja, eu vou produzir mais álcool. Agora, quando eu falo de substratos de alta carga e composição, né, talvez mais simples, aqui o que eu estou me referindo? Aqui eu estou me referindo a um sistema onde eu não vou ter só o açúcar e a água, eu vou ter uma grande concentração de outras substâncias no meio, que é muito parecido com o que a gente tem num efluente, onde o meio no entorno ele vai estar tão saturado que ele vai, porque é alta carga, ele vai acabar causando um impedimento no entorno das enzimas. E isso vai fazer com que ela não tenha tanta liberdade para encontrar o açúcar. Por exemplo, vou fazer um processo de fermentação, em vez de eu usar água e açúcar, eu vou usar o bagaço da cana, só que eu não vou separar o bagaço, vou deixar tudo junto. Então, a fermentação vai acontecer? Vai. Porém, eu posso aumentar a concentração de açúcar ou diminuir a concentração de açúcar, que a velocidade de reação não vai mudar. Por quê? Porque a dificuldade da enzima encontrar o açúcar vai ser igual das duas formas, né? Então, a velocidade ela vai variar infinitamente pouco, que não vai ser perceptível. Então, é isso que eu explico aqui, ó, entendendo a relação de carga e ordem de reação. Então, quando o substrato tem elevada carga e está em alta concentração, a superfície da enzima está saturada com o substrato. Assim, a reação é independente da concentração do substrato. Quando o substrato tem baixa carga, a proporção da superfície da enzima que é convertida com o substrato é proporcional à concentração do substrato. Ficou claro, Bruno? Sim, deu para entender. Tá. Então, se eu tivesse ali, no caso, um substrato homogêneo, teria essa diferença daí da velocidade? Ou não? Por isso, e aí, esse teu questionamento é muito válido, por quê? Porque quando tu projeta uma estação, tu tá querendo reproduzir algo que foi feito em bancada, que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Sua aplicação permite o estudo em bancada e projeção em planta. Então, se eu defino que, para que, eu vou estar recebendo como efluente o esgoto sanitário de
tantas casas. Só que em cada uma das casas, né, vamos falando de um condomínio, cada uma das casas, dentro da sua próprio pátio, vai ter um sistema de fossa séptica e de filtro, onde o que vai evoluir do filtro vai ser só água e matéria orgânica solúvel. Então, o meu projeto de tratamento de efluente vai considerar o substrato solúvel. Agora, simplesmente, alguém acha que não existe projeto, que aquilo ali foi feito de qualquer jeito, e daí começa simplesmente a construir casas e não coloca mais nem filtro, e não, não coloca mais nem fossa séptica nem filtro, ou seja, o esgoto sai direto da casa e vai direto para a estação de tratamento. O que vai acontecer? Tu está tendo uma elevação da carga e, principalmente, uma descaracterização do substrato. E isso faz com que o teu sistema, sob análise, deixa de atender o equacionamento proposto. Né? Então, onde eu quero chegar? Que, a partir do momento que tu define um estudo, tu estabelece uma relação de consumo, porque tu vai ter que colocar X lodo e tu vai ter que remover o excedente de lodo, porque ele vai se desenvolvendo, né? E ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, tu tem que garantir constante entrada de carga, sempre uniforme, dentro dos parâmetros, para que o teu sistema continue sadio, com o mínimo de influência do meio. Ok? Perfeito. Então, como é que vai acontecer, então, em termos do equacionamento? Então, quando o substrato tem elevada carga, então, o S vai ser relativamente grande, né, que é o substrato. O Km vai ser negligenciável, então, isso faz, olhando aqui na equação, o Km negligenciável, então, insignificante, então eu vou ter que S divide S, automaticamente eu vou ter um valor unitário aqui, né? Então, quando eu tiver um substrato, né, com elevada carga, eu vou ter, então, uma reação de ordem zero, onde a taxa, né, de conversão, ela vai estar diretamente ligada ao KS. O que é o KS? O KS é a máxima taxa de utilização do substrato. Então, se a máxima foi definida X, ele vai permanecer X quando eu tiver elevada carga. Então, não adianta eu aumentar ou diminuir a carga, que ele não vai responder. Né? Isso quando condição de ordem zero. Agora, quando eu tenho um substrato de baixa carga, naquela condição ideal, onde tu estabelece que tu está elevando só carga solúvel, né? Então, o S, né, que é a quantidade de substrato, ele acaba sendo pequeno, o S, né? Podendo até ser negligenciável. Então, eu vou ter que KS sobre KM vezes a concentração do substrato. Então, isso mostra que a concentração agora do substrato passa a influenciar na taxa de conversão, ou seja, na taxa de depuração da matéria orgânica. Então, a partir disso, eu caracterizo uma reação de primeira ordem, que a variação da concentração do substrato de baixa carga influencia na taxa de decomposição, então, desse material. Outro efeito é com relação ao efeito da temperatura, né? Então, assim, quando a gente fala de reações químicas, o aumento da temperatura, né, promove um aumento gradual da velocidade, né? E o equacionamento é baseado, né, na equação de Arrhenius. Então, por exemplo, aqui eu já me refiro a balanço de energia. Então, quando no inverno a minha ETE, no sistema biológico,
vai render de uma forma, no verão vai render de outra. Né? E isso faz com que, né, eu tenha que, de alguma forma, compensar o sistema por meio de recursos, seja com fornecimento de carga ou com ajustes de carga, para que eu permaneça com uma taxa de conversão adequada e que eu consiga, né, tá atingindo meus parâmetros. Então, essa equação de Arrhenius, ela diz o seguinte, que a constante, a conversão que acontece na temperatura 2 sobre a conversão que acontece na temperatura 1 vai ser igual a um coeficiente de correção de temperatura, onde eu, sabendo o valor de C, eu consigo determinar o quanto que esse K vai variar, né, conforme oscila a temperatura do ambiente. Então, por exemplo, o que nós temos de valores já projetados? Generalizando, se eu tiver uma reação química, onde eu tiver um aumento de 10 graus, o meu C vai ser em torno de 1,072. Agora, quando eu tenho sistemas biológicos, o meu C ele gira de 1,1 a 1,01 a 1,09, sendo um valor típico 1,03. Ok? Bom, então, nós percebemos o seguinte, que o sistema biológico, então, ele depende das cargas do substrato e ele também depende das condições de temperatura do meio. Bom, aonde que estas reações, então, vão acontecer? Sejam elas reações químicas ou reações biológicas. Elas vão acontecer, né, em sistemas, né, que vão ser muito parecidos com os tanques que a gente veio trabalhando até então. Então, um modelo, né, de reação química precisa ser compreendido para que a gente observe. Por exemplo, eu posso avaliar a decomposição da matéria orgânica por meio da análise da concentração de uma substância. Uma concentração que pode ser, por exemplo, quantidade de matéria orgânica necessária para depurar, para ser depurada por um agente oxidativo forte. Por exemplo, o dicromato de potássio, ele reage com a matéria orgânica e pela diferença a gente consegue observar. Coloquei tanto de dicromato, reagiu tanto com matéria orgânica, sobrou tanto de dicromato. Então, o que sobrou mais o que reagiu tem que ser igual à massa inicial. Então, por essa diferença, por esse balanço de massa, eu consigo definir qual é a concentração da minha matéria orgânica. Então, eu posso dizer, meu efluente está com uma DQO 100. Depois do processo biológico, baixou para 20. Então, isso quer dizer o quê? Que aqueles 80 ficaram acumulados no sistema. Porém, esse acúmulo não se dá na forma de uma precipitação, mas se dá através de uma reação, no caso, bioquímica, onde os micro-organismos vão digerir essa matéria orgânica, transformando-a em CO2, se for um processo aeróbico, ou, se for um processo anaeróbico, metano, né? E mais energia. Então, a compreensão de um modelo de reação química se faz necessário para que a gente possa, então, evoluir nessa visão mais ampla. Então, um modelo de reação química precisa ser compreendido por vocês. Então, para os estudos de operações unitárias e processos envolvidos no tratamento de águas e efluentes, é fundamental a compreensão dos conceitos de balanço de massa, modelos de fluxo e tipos de reatores. Então, para nosso estudo semestral, iremos focar na equação de balanço de massa em um reator com agitação, com entrada e saída de fluxo. Então, vamos olhar aqui o nosso sistema, muito parecido.
Qual é a diferença? Quando a gente for construir o modelo, a gente já sabe o modelo de tanque. Agora, a gente só vai precisar incluir o quê? Concentração. Isso é algo que ainda a gente não tinha trabalhado. Tinha a nossa aguinha entrando, nossa aguinha sendo acumulada, nossa aguinha saindo. Mas essa aguinha pode ter dentro dela um substrato que pode ser convertido a um outro produto por meio de ações bioquímicas, ou seja, por meio de ação de micro-organismos, ou por meio de uma conversão química mesmo, né? A dosagem de um sulfato de alumínio, a dosagem de um hidróxido de sódio, ou seja, a dosagem de um produto que vai promover a redução do cromo, a oxidação da matéria orgânica, assim por diante. Então, esta análise, além do que nós já convencionalmente já trabalhamos, o que entra menos o que sai o acumulado, eu começo a observar o quê? Aqui eu tenho uma concentração inicial, aqui eu vou ter uma concentração sendo formada, que vai me resultar, então, na concentração final. Eu não tenho vazão aqui, vazão em função do tempo. Então, se eu tiver uma vazão, volume em função do tempo, aqui eu acumulo volume, se eu acumulo volume e entra vazão, eu vou ter um acúmulo de tempo aqui, ou seja, enquanto eu não ganhei ainda o volume respectivo ao tanque, esse volume vai sendo acumulado e eu não tenho vazão de saída. E esse tempo que leva para esse volume ser acumulado é o que nós vamos chamar, então, de tempo de retenção, que, obviamente, à medida que o fluxo se estabelece, eu tenho um sistema permanente, e não transiente, mas permanente, isso vai constantemente entrar que vai ser igual à saída Q, transiente. Lembra que vocês, quando fizeram lá as práticas, que vocês começavam a realizar o escoamento, e daí vocês diziam assim, professor, chegou a um ponto que equilibrou, ou seja, o que entra está sendo igual ao que sai. Sim, chega um ponto que é quando nós atingimos o sistema permanente, né? Então, enquanto nós não tivermos igualado, e isso é muito comum no sistema de tratamento, para que a gente tenha, se o sistema é contínuo, nós temos que procurar a situação permanente, porque quando nós atingirmos a condição permanente, eu vou definir parâmetros, esses parâmetros vão ser mantidos, setados, e eu vou esperar o quê? Avaliar as minhas variáveis por meio da definição das equações que regem o modelo que eu estou adotando, seja um modelo biológico, seja um modelo de tratamento químico, ou físico, e com base nisso, eu vou ter a resposta do meu sistema em função do tempo. Então, esse equacionamento, ele se dá mudança da concentração do componente A no reator, DC1, volume do reator vai ser igual vazão vezes a concentração inicial em função do tempo, menos volume do reator, taxa de reação do componente A em função do tempo, menos vazão, vezes a concentração final do componente A em função do tempo. Então, o que eu tenho? Concentração em função do volume. Aqui eu tenho vazão, que é volume em função do tempo,
mas eu tenho tempo aqui. Então, o tempo corta o tempo, me resulta volume em função da concentração. Ou seja, a mesma situação que eu tenho aqui. E o que é isso aqui? Nada mais é do que uma equação de balanço de massa. Né? Então, dividindo por dt, chegamos a essa equação. Ó, aqui acrescento o dt, aqui corto o dt, corto o dt, corto o dt. Para uma reação de primeira ordem, é aqui que a gente tem que levar a considerar. Então, se eu vou ter uma reação de primeira ordem, isso quer dizer o quê? Que a variação da concentração vai afetar na velocidade de reação, ou seja, a taxa de conversão, que é o R. Então, quando nós tivermos uma reação de primeira ordem, a concentração interfere na taxa de conversão. Então, eu substituo onde estava o Rzinho aqui, ó, eu acrescento KC1. Por fim, dividindo tudo isso por volume, eu chego, então, na variação de concentração em função do tempo, Q sobre V, né, concentração inicial, menos a constante de reação C1, menos Q sobre V, vezes C1. Lembrando, o que é Q, pessoal? Não é volume por tempo. Se eu divido volume por volume, não dá 1, então 1 sobre tempo. Então, a gente chega à seguinte conclusão, tá? Se ao término do processo a concentração final for 0, ou seja, né, eu consegui fazer a conversão total do meu reagente, porque é aquilo, pessoal. Por que eu estou entrando com algo dentro desse reator aqui? Porque eu quero estar eliminando o que eu abasteço, né? Então, se eu entrei com DQO a 100, eu quero que a minha DQO no final seja 0. Se ela não for 0, é por quê? Porque provavelmente ou faltou tempo de retenção, ou faltou quantidade de micro-organismo, ou faltou quantidade de dosagem de químico, ou o meu sistema tem uma eficiência X. Mas perceba que a concentração inicial normalmente é maior do que a concentração final. Agora, quando eu digo que a concentração final em função do tempo vai ser 0, isso quer dizer o quê? Que eu estou considerando que todo o material foi, então, convertido. Então, se todo esse material foi convertido, eu consigo chegar na definição de que a concentração final vai ser igual à concentração inicial dividido por 1 mais a taxa de reação, ou seja, a constante da reação vezes tempo. Certo? Então, para mim determinar o C1 para uma reação de primeira ordem, se eu conhecer a concentração inicial e se eu conhecer a constante de reação, eu, definindo o tempo, eu consigo saber qual vai ser a concentração final. Certo? Mas como é que eu defino o K? Bom, o K eu vou definir conforme dados experimentais. Então, eu vou ter que avaliar meu lodo ativado, vou ter que avaliar minha enzima, eu vou precisar ter dados de bancada e, obviamente, ou dados que eu vou pegar do estudo A, do estudo B, e esses dados, então, vão permitir que eu consiga prever se aquele sistema vai estar atingindo o parâmetro que eu preciso para o componente A. Digamos que o componente A pode ser DQO. Então, eu preciso de uma DQO de 110, sendo que a DQO inicial é 1000, dividido por 1 mais. Qual vai ser a constante de reação, que vai me ditar qual é a velocidade que essa reação vai ocorrer, e em função do tempo.
Então, se essa minha taxa de conversão for de 100 de DQO em função do tempo, isso quer dizer o quê? Que em X tempo eu vou conseguir estar eliminando essa massa, essa matéria orgânica inicial, a tal ponto que eu tenha a definição, então, da minha concentração final. Bom, pessoal, vamos fazer um intervalinho? Ó, agora é 8h30. Então, assim, ó, vocês têm, na primeira aula, o professor tem disponível lá, ó, o material 2. Aqui, ó, primeira aula, ó, tem esse material 2 aqui, ó. Esse material 2, eu quero que vocês aí, nesses 15 minutos antes do intervalo, vocês façam essa leitura, certo? Do capítulo 1 e 2 até a página 50, e depois vocês têm um desafio, que é a leitura do material 1 e 2, que são 2 artigos, e eu quero que vocês me respondam na sala de interação qual a aplicação da equação de Michaelis-Menten em ambos os artigos. Então, primeiro, fazer a leitura do polígrafo, que está lá na primeira aula, definido lá na primeira aula, na aula do dia 2 do 3, que é esse material 2 aqui. Depois, o TDE a gente conversa mais adiante. Ok? Para a gravação.